Do Alisson, boa noite, boa noite. Ô Márcio, não mandou o número do Cássio. Valendo! Tá valendo? Valendo! Conseguiu habilitar os microfones? Tudo funcionando! Então os guri, uma boa noite a todos os irmãos e irmãs e irmãos do nosso podcast. Hoje com muita alegria e prazer temos um novo participante, convidado, aleatório. Não morde, tá? Pode pegar o microfone ali que ele é bem doutrinado já. Então, irmão Marcão, irmão Jéder, e se apresente o novo convidado. Jed. É o Jéder, Jed. Dupla. Hoje o nosso podcast é com o tema se Jesus nos ama, por que às vezes sofremos? Jéder, com HD lento. Vou deixar o Marcão começar. Pro Jéder pegar no tranco. Como é que a gente fica nessa situação? Se Jesus nos ama, por que às vezes sofremos? Esse assunto é polêmico, né? Isso aí é para causar discórdia entre os irmãos. É para isso que a gente está aqui. Mas é um assunto bastante interessante. Muitas vezes, eu entendo assim, que muitas vezes nós colocamos alguma ação nossa nas costas de Jesus, né? Ou nas costas de Deus, porque estamos passando por uma dificuldade, porque estamos sofrendo, e na realidade é uma escolha nossa, né? Exatamente. É uma escolha nossa e nós queremos achar algum culpado. O ser humano ele tem disso, né? De não aceitar muitas vezes que ele fez uma escolha errada e que ele está colhendo. Claro, eu entendo que muitas vezes nós passamos por alguma situação mais difícil aí, que a gente vê muitas vezes que parece que é algo sobrenatural acontecendo. E por que isso acontece? Que eu acho que seria isso aí a questão. Exatamente. Por que acontece? Muitas vezes eu acho que é por um amadurecimento espiritual, né? Esse assunto para mim até é bacana, porque eu sou muito resistente nesse assunto, né? Nós já tivemos uma conversa, eu e o Antônio já Agora tem que lembrar. Eu tô aqui só calculando, tomara que ele não se lembre de nada. E nós já tivemos uma conversa sobre isso aí, foi uma conversa muito boa, né? E eu fui bastante resistente, foi uma conversa boa, esclareceu muita coisa, deixou alguma coisa pensando aí, então, sobre acontecimentos que podem vir à nossa vida para aumentar a nossa fé. Isso é uma coisa que eu sou bastante resistente, né? Estudo ainda muito sobre isso aí, procuro ler livro, procuro ouvir outras pessoas, porque eu tenho uma certa resistência nesse assunto. Tu diz resistência em que sentido, assim, essa resistência? Em aceitar que isso aconteça, que para aumentar a minha fé eu tenho que sofrer. Lembro do assunto agora, cara. Agora fez todo sentido o contexto. Eu tô aqui pescando da onde que veio, pra onde que vai. Eu tô aqui boiando, hein, gente? Eles tentando se lembrar do assunto, eu tô tentando entrar no assunto. Não, mas vamos entrar, vem embora. Não, o contexto dessa palavra que ele tá falando é que teve acho que foi do pastor Clair, né? Essa ministração. Nós não precisávamos falar nomes. Não, mas nós podemos falar. Se ele não gostar, é ele que se apite lá e fale pra nós. Mas é que a gente tem todo o respeito pro pastor Clair. Claro. Ele sabe que algumas coisas que a gente comenta é natural da vida. Até essa questão foi muito interessante da gente discutir, por causa que eu não tinha pensado pelo lado que o Marcão pensou e o Marcão não tinha pensado pelo lado que eu penso, e isso assim a gente trocou uma informação que foi muito legal. Foi muito bacana. Que a ministração do pastor Clair foi em cima de, pra gente criar fé e aumentar a nossa fé e, enfim, trabalhar a nossa fé, a gente precisa sofrer. E o Marcão argumentou que não, que na verdade a gente jejua, ora, e isso não é sofrimento. Só que o que eu argumentei com o Marcão, na verdade esse sofrimento é físico. Então, tipo assim, tu fazer um jejum, espiritualmente tu tá sendo fortalecido, é como tu fazer uma academia, tu tá ali, tu sai da academia, tu tá empolgado, tu tá em outra vibe. Então ele argumenta que não é um sofrimento. Na verdade, fisicamente teu corpo está sendo maltratado, tu tá ali tirando, justamente esse é o propósito do jejum, né? Claro, é tu tirar a alimentação para poder enfraquecer a tua carne, para poder aumentar a tua fé. Então é esse sofrimento que eu vejo que o pastor Clair estava pregando aquela vez, né? Isso. E tem momento que às vezes a gente para, né, e começa, a gente pensa, tá acontecendo isso comigo, com a minha família,
com meus amigos, e Deus não está me olhando, Deus não está olhando para mim, Deus esqueceu de mim. Na verdade não, até quando Deus foi crucificado, na verdade, Deus questionou Deus que estava acontecendo aquilo com ele, e na verdade Deus tinha um propósito com ele. Assim como a gente também, né? A gente, às vezes acontece alguma coisa na vida da gente, porque Deus tem um propósito lá na frente pra gente. E só que a gente acaba questionando Deus, achando que Deus não vai te perguntar, Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Deus não vai te falar. Ele não vai te falar, tu vai perguntar e Deus não vai te falar. Se Deus te falar, levanta a mão pro céu, dá glória a Deus, porque... Ele teve misericórdia e falou. Entendeu? Porque e a gente acaba questionando, entendeu? Mas Deus tem um propósito na vida da gente. Se aquilo aconteceu, foi porque Deus permitiu que acontecesse. Para te lá na frente, lá de eu te livrar de alguma coisa e fazer conforme a vontade dele. Eu creio dessa maneira, entendeu? Sim. Sabe que agora tu falou, me veio à mente. Agora, semana eu estava lendo sobre o povo de Israel quando teve a saída do Egito, que chegou na beira do Mar Vermelho e abandonou a fé. Disse, pô, ô Moisés, por que tu nos tirou do Egito, onde a gente tinha comida, tinha onde dormir, para nos trazer para morrer aqui? Então, assim, que nem tá falando, às vezes a gente quer perguntar para Deus por que disso. Não, cara, só ora, continua com a tua fé, que Deus vai abrir o mar. Não interessa o que ele vai fazer, ele vai fazer. Então, é muito interessante isso que tu trouxe. Realmente, muitas vezes a gente fica nessa de... E aí tem um outro ponto que me chamou a atenção, que Deus vai fazer. A gente precisa ter fé e manter o nosso controle em relação a, que nem o tema de hoje, o nosso sofrimento, a gente tem que entregar na mão de Deus. Porque daí o que aconteceu? Depois que eles atravessaram o mar, viram todo o milagre, tudo aconteceu, aí ficou uma cena bonita. Ah não, vamos orar e vamos agradecer porque Deus esteve conosco. Então é um contexto que, tipo assim, que nem tu falou, pô, muita gente quer saber por quê, Deus, por quê? Não é por quê. Tenha fé e segue lá e aos guri. E tudo é uma questão também de Deus trabalhando na vida da gente, né? Deus acaba te moldando, te lapidando, né? Pra te passar por aquilo dali, pra te depois passar pra outra pessoa. Não tem como eu passar uma coisa pro Jader, aquilo que eu não passei. Entendeu? Exatamente. A gente tá passando um momento difícil. Como é que eu vou passar uma coisa pra ele se eu não passei por aquilo ali? Eu vou passar aquilo que eu vivi, que aconteceu comigo. Né? Sim. Então isso vai acabar com que aquele sofrimento que aconteceu na minha vida, tudo aquilo que aconteceu, eu vou passar pro Jader. Não, Jader, calma que Deus vai trabalhar na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Se tá passando por isso, eu já passei por isso também. Então, te acalma, deposita tua confiança em Deus, confia em Deus que as coisas vão se resolver. Só tem que confiar. A gente conversando assim fica fácil da gente, né? A gente entende isso, né? Mas quando acontece com a gente, né? O sofrimento, né? Quando a água bate na bunda que é diferente, né? Aí que tá o detalhe, né? Exato. A gente sabe que a Bíblia fala, né? Que o sofrimento vai gerar perseverança, perseverança vai aumentar a nossa fé. Mas só que a gente eu acho que perde a identidade diante da circunstância, né? Exatamente. A gente perde a nossa identidade diante de Cristo. E aí a gente acaba se perdendo, né? Se questionando, pô Deus, tô fazendo tudo certo, tô caminhando. Mas aí entra o que o Marcão falou, é um propósito de Deus na tua vida, né? Para que ele te lapide, né? Para que ele te melhore em alguma parte da tua vida que está faltando, alguma coisa, ele vai te trazer a correção, né? Lá em Deuteronômio fala que ele criou a bênção e a maldição. Eu prefiro trocar essa palavra, né? Na minha Bíblia, de Jeder para correção, né? Correção, né? Como correção. Eu acho que Deus usa a maldição, a correção para corrigir seu filho, aquele que ele ama, né? Por amor ele corrige. Até o próprio Jesus, quando veio para a terra para passar toda a dificuldade, o que ele passou, foi para nos libertar, foi por amor, né? Então aquilo ali foi uma prova de amor, né? Então aquilo ali prova que as aflições, as necessidades que a gente passa na vida, muitas vezes é por nossas escolhas, né? Ao contrário de Jesus ali, que era um propósito de Deus, que ele passasse por toda aquela necessidade ali, para que acontecesse milagres, maravilhas, pelos locais onde ele passava, para quê? Para que aumentasse a fé. Só que a gente não consegue se colocar no lugar de Cristo e olhar com essa visão espiritual, né? A gente consegue olhar com os olhos humanos, né? E não com a visão espiritual. E até interessante nesse ponto que está falando em relação à vida de Cristo, que ele conseguiu fazer todo o histórico dele, que vem até nós hoje, a história dele através de muitos relatos na Bíblia e tal, mas uma coisa que foi muito forte no ministério de Jesus é que na terra dele não conseguiu fazer nada. Justamente por causa que faltou fé naquele povo. Eles não entenderam, não receberam, não abriram as portas. Então muitas vezes o que nos falta também é que o Jader falou, essa perseverança para poder conquistar a fé, porque o povo, na verdade, ali da região onde ele nasceu, ali, os próximos dele, que deveriam ser os que mais acreditariam,
foram justamente aqueles que foram atrás de crucificar ele. Chegaram e disseram, não, isso aí é uma blasfêmia, isso aí é contra a Bíblia, isso aí está errado. Então eu vejo que muitas vezes para a gente entender esse contexto de sofrimento, a gente tem que entender que precisa-se ter um propósito. Para chegar nesse propósito, não importa o que aconteça. Que nem eu dei exemplo da academia. Muitas vezes as pessoas, eu quero ficar grande, eu quero crescer. Mas e o sofrimento que tu passa ali treinando todos os dias, se alimentando direito? Que nem eu vejo, converso bastante com o Valisson, que eu acho que é mais fácil chamar de Valisson, porque senão é o Alisson, é mais difícil, né? Mas o Alisson, ele sempre me fala, cara, eu quero te levar um dia para ir no treino. Por quê? Ele estava me contando que, primeiro lugar, a alimentação dele. Ele é extremamente regrado. É até incrível de ver, assim, o Gério conhece ele mais de perto, assim. Ele acorda 5 e pouco, ele janta a tal horário, ele só come isso, só come aquilo, é muito regrado. E sem contar a rotina de treino dele, né? Que ele disse que chega no final dos treinos, às vezes, quase que desmaiando, assim, porque o troço é fora do comum. E eu pegando um gancho nisso que o Anthony falou sobre o Alisson, né? Ele, antes de acontecer o acidente com ele me disse que ele era totalmente desorganizado, né? E não tinha essa disciplina. Verdade. Então aí entra o que a gente está falando. Deus, para usar o Alisson no propósito que ele queria, ele teve que perder ali um membro do corpo. Mas olha o que aconteceu com ele, a disciplina que ele criou, ele se tornou um esportista. Ele me contou que um testemunho rápido, assim, que quando ele foi para fazer natação, ele não sabia nadar. E ainda ele teve que aprender a nadar sem uma perna ainda, né? Exato. Que é horrível. Tem coisa que Deus faz na vida da gente E que... quantas medalhas ele ganhou ali, né? Se tornou, e ele passou à frente de muitos que estavam lá atrás, ele passou à frente. Um propósito de Deus, né? E ele sempre quis ser jogador de futebol, né? Ele queria ir pro lado do esporte, só que do jeito que ele era antes, ele não conseguia, não tinha essa perseverança. E depois que aconteceu o acidente com ele, o propósito que está se cumprindo na vida dele, de esportista que ele sonhava. E isso é complicado, né? Até a gente entender tudo isso, né? A gente passa por uns momentos difíceis, a gente acaba questionando Deus mesmo. Mas o propósito de Deus vem lá na frente, né? A gente não entende que Deus vai abrir o mar vermelho para nós passar. É verdade. E aí a gente volta naquele assunto de sofrimento. Ele precisou sofrer para aumentar a fé dele, né? Não só sofrer, mas perdeu uma perna, né, cara? Então, e é admirável como aquele cara tem crescido, tem contagiado quem tá na volta dele. E através dele outras pessoas acabam vendo a história dele. Você já tava olhando no Instagram, vendo a história dele toda ali, sabe? Então as pessoas acabam olhando e vendo por outro lado também, né? Como é que são, o que acontece, né? Porque a gente falando é uma coisa, mas quando as pessoas começam a ver o que acontece, as coisas de perto, é totalmente diferente, né? Exatamente. É diferente. Vamos polemizar um pouco? Claro. Vamos fazer polêmica? Com certeza. Tá, mas a gente entende que após o acidente, o Alisson, como é que tu fala mesmo? O Alisson. O Valisson. O Valisson. O Valisson. É com W. Então, qualquer um tá certo. Teve um encontro com Deus, mas o acidente foi uma ação permissiva para ele encontrar Deus? Ou o acidente foi um ato que ele fez e aí sim ele encontrou a Deus? Porque muitas vezes nós relativizamos essa situação para achar uma desculpa. Por exemplo, nós pegamos uma pessoa lá, um assunto, né, complicado, que acontece no mundo, né? Uma moça foi estrupada lá, um pai perdeu a vida, mas foi Deus que permitiu? Então muitas vezes nós começamos a levar tudo para esse lado aí, e muitas vezes não é. Na verdade, assim... Nós sabemos que a onipresença, a onisciência, o conhecimento de Deus é muito grande. Mas muitas vezes nós temos que nos questionar, nós temos que nos provocar a certas informações para nós crescer espiritualmente também. E eu vejo nisso que tu tá falando, que é o mais próximo para te conhecer, né? Que tem aquele ditado popular, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Ele não gosta disso, tu sabe, né? Vamos puxar um machado aqui já. É polêmico. Mas a gente só cresce discutindo as nossas celeumas. Se nós não discutir as celeumas, não botar, historizar, botar pra fora, a gente não vai crescer. Era pra polemizar, não era pra dificultar nossas celeumas. Acabou o podcast, obrigado, boa noite. Pode procurar no Google aí que ele falou. É com S ou com C? Sobre isso, que nem, tipo assim, às vezes acontece coisas na vida de algumas pessoas, ela acaba se perguntando por que tá acontecendo aquilo com elas.
Mas daí tu vai ver o passado dessa pessoa, o que ela fez no passado dela. Hoje talvez ela tá plantando alguma coisa que ela tá colhendo alguma coisa que ela plantou no passado. Então isso não vai apagar. Né? Isso não vai apagar nunca. Isso não vai apagar nunca. Ela vai... Consequência, né? Isso, que nem diz o ditado, né? A conta sempre vai vir. Claro. Seja o bem, seja o mal, mas a conta sempre vai vir. Na verdade, assim, essa questão que tu trouxe, permissiva, sempre vai ser. Porque não cai uma folha da árvore se não for pela permissão de Deus. Claro, Então, permissiva perfeito. sempre vai ser. Independente de ser com o propósito de Deus, como foi na vida de Jó, ou de ser, que nem o Jed falou, de ser uma consequência daquilo que foi plantado. Então, eu vejo que assim, o Alisson, o acidente dele até foi bem engraçado, porque foi um tombo besta de moto, que por causa do tempo que ele ficou sangrando, enfim, não conseguiram salvar a perna e Perfeito. cortaram. Aí, conversando com ele um dia ali na igreja, ele mesmo me falou isso, então por isso que dá pra ter essa certeza. Mas ele disse assim, cara, eu não tinha nada que tá me fresqueando de moto. Então pode ser o que o Jed falou em relação a consequência daquilo que ele plantou. Ele foi lá empinar de moto, coisa. Assim, tava tudo certo, porque ele tava numa rua que lá no Sim, colegião sim. que tava fechado para isso, foi no final de semana. Inclusive os pais deles aprovaram a atitude, porque estavam juntos, inclusive Sim. quem foi que salvou ele, que levou para o hospital e tal, foi a própria mãe dele. Sim. Pode ter sido também como foi na vida de Jó, que tava tudo certinho, tava tudo bacana, e aí que nem o Jeder falou, através dessa situação, Deus usou para transformar a vida dele. Então, qual a verdadeira intenção de Deus nesse caso, a gente só vai saber quando chegar lá no céu. Exemplo, Sansão e Jó, né? Um cara que fez totalmente tudo errado, mas no final se cumpriu o propósito que Deus queria para a vida dele, Verdade. que era matar os filisteus, né? E ele matou mais filisteus aí que... Apesar de, que nem o Jed falou, aquilo que ele plantou, ele colheu, Deus ainda cumpriu o propósito. Mas eu vejo assim, ó, Entendeu? usamos Sansão, mas nós temos Davi. Davi errava e se atirava aos pés de Deus e dizia, Deus, pelo amor de Deus. E o que Deus fazia? Não, vem cá. Vem Pra comigo. te ver como Deus ama os filhos. Ele não ama o pecado. Tu Ele vê, odeia claro. o pecado, ele Não, abomina o pecado. Isso aí nós Mas concordamos. os filhos ele ama. Isso aí nós concordamos. Então Isso, quando a gente consegue chegar no coração de Deus como Davi chegava, ele perdoa. aí não tem discussão. Agora nós vamos lá para Salomão. Foi o cara que pediu sabedoria para Deus. E como é que foi o fim desse cara? Esse cara é complicado de entender. Tu entender que corrompeu, né? é o Entendeu? cara que tem a maior sabedoria já vista e conseguiu se atirar, né? Eu vejo isso no livro de Eclesiastes ali, né? Tava comentando na célula essa semana. Que ali, não é que ele não sabia, ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele se atirou, né? Para ver o que era a vaidade do homem. E foi nessas vaidades que ele se perdeu. Né? Exato. Ele saiu do propósito. Quando ele se corrompeu, quando ele deixou se corromper. E é o que acontece com nós quando nós saímos do amor de Cristo. A gente se perde, a gente sai fora, a gente perde a identidade. Exatamente. Trazendo para dentro do que foi a pergunta inicial, que é por que às vezes a gente sofre, eu acho que às vezes pode ser por vaidade, às vezes por plantar, às vezes por propósito de Deus, porque como foi na vida de Jó tinha tudo. Ele tinha tanta convicção que ele estava certo que a mulher dele chegou a espelhar, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele disse, não, eu sei que eu estou certo, eu sei que eu estou seguindo a palavra, eu sei que eu estou tudo certo, então eu vou confiar que é um propósito de Deus. Então pode ser propósito de Deus, pode ser uma coisa arada, né? Aí nós pegamos um leque e cada um pega um. Cada um pega uma ponta e atira. Cair melhor pra cima. É, né, isso tia? aí. Porque se tu começar daqui a pouco tentar encontrar resposta onde não há resposta, tu não Tu vai perder a tua fé, né? Vai perder a tua fé. Eu acho que nessa parte, eu acho que daí isso eu Vai acho chegar. individual na real, né? É? Acho que cada um Isso. sabe de si, né? Cada um sabe daquilo que aconteceu, o porquê que aconteceu, né? Se aconteceu isso, que nem o caso do Valisson, nosso amigo Valisson Sim. lá, foi uma coisa que ele fez que ele tava sabendo que poderia acontecer. Tu vai empinar uma moto, tu sabe que tu pode cair um tombo, pode quebrar um pé, uma perna, sei lá o quê, entendeu? Então, Com certeza. eu acho que é isso. Foi numa escolha que deu ruim. Como podia ficar tranquilo, mas como, né? Com certeza. Agora o nosso irmão falou uma coisa que leva a gente à reflexão, né? Bom, eu vou colher o que eu planto, mas eu colhi na inocência e agora eu sou crente. Eu ainda vou colher? Eu creio que sim. Mas se quando eu aceito a Cristo eu sou nova criatura, e tudo se fez novo e o passado ficou para trás, Mas Passado, daí mas Deus- não teus pecados. e Deus pode lançar os nossos pecados no mar do esquecimento e nós nos lembramos, mas Ele não se lembra.
E aí? Mas Mas aí o que tu plantou aqui, tu vai colher. Aqui na Tu terra, entendeu? eu entendo por isso Eu também. entendo É. isso. Seria fácil eu matar, eu roubar e fazer aí que tá. entendeu? E depois chega, Deus me perdoa. Vamos usar um assassino. Eu quero que vocês entendam a minha polêmica, Passar né? tanto Eu sofrimento acho que eu tô pras meio pessoas polêmico aí. hoje. Mas a minha polêmica é o seguinte: eu aceitei a Tinha que ter um, Cristo. Eu aceitei a Cristo. Eu me arrependi. Eu sou nova criatura. Meu passado ficou pra trás. Agora eu vou pagar quando crente? Mas teu passado te condena, né? Não, Eu tudo creio assim, bem. entendeu? Mas é que assim, ó, você não tá me entendendo. Tá, não, é que tem um porém nessa história, que eu vejo até a questão honrando o que a palavra fala sobre que a gente deve seguir a lei dos homens. Tipo, primeiramente a lei de Deus, mas a gente também deve obedecer a lei dos homens. Desde que a lei dos homens não sou. Não Exato. corrompa de Cristo. Então, tipo assim, que nem o Jed falou, eu roubei, eu matei, eu tá fiz esperto. acontecer. E aí tu vai chegar na frente do juiz e vai dizer assim, não, ô seu juiz, agora eu me converti, eu sou uma nova criatura e meus pecados foram esquecidos. Não funciona. Não. Então, tipo assim, eu vejo que até por uma questão de Deus também honrar a lei dos homens, ele vai te deixar sofrer as consequências daquilo que tu plantou. Apesar de que ele te perdoou, limpou teus pecados e a partir de agora tu é uma nova criatura. Perfeito. Mas aquilo que é retroativo ao teu passado, primeiro paga e depois segue. Eu acho que tem uma sequência lógica ali, porque na verdade tem consequências que a gente sofre imediato. Tipo assim, eu dei um soco no Gélio, já me devolveu outro e imediatamente eu já tomei minha reação. Mas tem reações como matar, roubar, que nem o Gélio deu exemplo ali, que talvez eu leve 1, 2, 3, 4 anos para ser descoberto, ou pior ainda, ou no caso melhor, no momento que eu me converto eu vou lá, não, entendi que é a verdade, eu vou lá, vou me entregar. E aí eu vou sofrer a consequência daquilo que eu fiz. É retroativo ao meu passado, mas não que eu não tenha sido perdoado. Fui perdoado, show de bola, perdoado, mas tem que pagar por isso, né? E tu nunca vai esquecer daquilo que tu fez. Exato. Eu entendo, mas pra Não mim vai pagar. é difícil a compreensão. Porque quando eu digo assim que Deus apagou. Mas apagou no espiritual, né? O natural continua. A Tá. não ser que tu parte. Tá tudo bem. Aí Tá. Jesus deu. Boa, mas aí parti e não paguei. Entendeu? Entendeu? Mas eu, Pagou com a vida, né? Não, mas lá pela frente a gente Entendeu? A gente sabe que nós vamos pro céu. Agora a gente não sabe, né? eu vejo assim, usando um exemplo, né? Vou ali e assassino alguém. Esse alguém tem um irmão, tem Claro. família, entendeu? Eu vou lá, me arrependo, me converto. Tô dentro da igreja, sentadinho ali no banco da igreja, estudando culto. Não tô livre do irmão do cara lá Não. que tá me esperando lá na rua e me dá um tiro. Não, E eu é. me converti, É. entendeu? Mas sabe que essa tá me dando nó na cabeça essa polêmica aí. Mas é bom complicado, isso, cara. é bom. É complicado porque na verdade assim, ó, se a gente for analisar, daí puxando pro lado da polêmica, o ladrão da cruz que estava do lado de Cristo, ele se Deu. arrependeu nos últimos 30 segundos e não pagou por nada. E o céu Simplesmente foi estava de dele. braço aberto e ele foi pro reino junto. Ainda Mas eu hoje acho que estará daí, comigo que nem no nessa paraíso. parte aí que eu tinha comentado, que nem quando o cara fazia tudo isso, tá? E daí tu se arrependeu, agora eu me arrependi do que eu fiz, isso, aquilo, beleza. Aí acontece que nem o Jada acabou de falar, tá? Matou o irmão do fulano, não, o cara foi lá e matou ele também. Então acho que no momento que ele se arrependeu ali, aconteceu aquilo com ele, Deus permitiu que acontecesse aquilo com ele, mas ele se arrependeu dos pecados dele ali. Entendeu? Vai ser que nem o ladrão da cruz, vai nos últimos 30 Entendeu? segundos vai ser salvo. Vai ser salvo. Eu Mas ali, acho que enquanto eu acho que enquanto a pessoa continuar em vida, ela vai continuar pagando, entendeu? Até no momento que Deus permitiu que aconteça com ela. eu acho que esse é o resumo da ópera. Eu acho que aquilo que a gente faz em terra, a gente paga em terra, se der tempo. Se não der, não deu. Porque o espiritual, eu acho que essa polêmica, ela se resume no espiritual. Porque Deus apaga o nosso pecado, nos liberta, nos perdoa. Vamos dizer assim, o nosso espírito, mas o nosso corpo ainda continua pagando aquilo que o corpo fez. Então, Acho que nós temos aqui uma prova viva, né? O Jéder aí teve uma vida bastante... De tudo que tu fez no passado, depois que tu aceitou a Cristo, tu pagou alguma coisa? E continua pagando. Continua pagando? Continua pagando, né? Isso é uma coisa que eu ia dizer, né? Hoje eu tenho 3 filhas, tenho uma que mora comigo e tenho 2 que moram fora, que são dos meus erros, das minhas decisões, né? Então hoje eu tenho dificuldade de conviver com essas 2 filhas que estão fora do casamento, entendeu? Por quê? Porque a esposa, ela é convertida tudo, mas é uma relação difícil entre a minha esposa atual, né? E as vezes, então pra mim, e quem é que fica no meio desse bolo tudo? Os filhos. Então muitas vezes, tipo, a minha filha vai pro hospital,
entendeu? Que tem que ir para um hospital, alguma coisa. Como é que eu vou pegar a mãe dela, a minha ex no caso, e sair com a outra lá para um hospital, entendeu? Ela também é casada, também. Como é que fica a cabeça do outro lá e como é que fica a cabeça da minha esposa? Então eu tenho que entender que não é culpa nem dela nem dela. A culpa é minha de uma decisão errada. Hoje, com o entendimento que eu tenho, eu vejo que é isso. Antes eu queria achar um culpado para isso. De eu estar pagando Achou? isso. Achou, culpado? Mas Achou, tá aí, mas ó. eu queria tirar o peso de mim. Claro. Entendeu? Não sou, fiz tal, eu tenho que conviver com meu filho. Mas só que hoje eu tenho que aprender a viver com esse relacionamento, como é que eu vou dizer assim, limitado. Entendeu? Não que eu não ame um mais que o outro, mas um eu posso conviver diretamente. O outro eu tenho que aprender a viver no tempo certo. Entendeu? E eu oro para que isso aconteça hoje, para que eu possa ter sabedoria para lidar com essa situação, entendeu? Porque na verdade a culpa é minha. Então o peso de carregar isso enquanto eu estiver vivo, que nem ele falou, a culpa é minha. Eu vou ter que aprender a lidar com isso, mesmo que convertido. Tudo a gente vai pagar um dia. Exatamente. Quando tu me derrubar nas caixas de som lá também, tu vai pagar. É isso aí, isso aí. Os irmãozinhos que são do guardamento, Do guardamento, nunca esquece, nunca né, cara? esquece. 3 anos depois já esquece tudo mais bem. É isso aí, assim. Vai funciona. pagar. Entendeu? E eu vejo isso hoje, aquilo que o Jade falou, né, cara? Que muitas vezes tu se envergonha do que tu fez e tu não quer ir para esse amor de Cristo. Porque tu acha que tu vai entrar para a igreja, Deus me ama, né? Que né, a gente ouve muito, né? Deus me ama. Mas tudo aquilo, Deus te ama, Deus te perdoa. Jogou no mar de esquecimento teu pecado. Mas as consequências do teu pecado é natural, tu vai continuar pagando. E entra aí a sofrência, que é a pergunta do... sofrência, tu vai sofrer. Não é sofrência do sertanejo, é a sofrência da verdade. Até pelo fato pelas as pessoas que tu causou o sofrimento, elas não vão esquecer. Não. Então Exato. isso elas mesmas vão acabar causando o que tu sofreu também. E até Entendeu? por, né? Porque elas não conhecem Jesus também. Não conhecem. Entendeu? por falta Agora no de momento conhecimento. seria fácil. Eu aceitei Jesus e as pessoas que eu causei sofrimento também aceitaram Jesus. Aí beleza, elas vão me perdoar também. Entendeu? Exato. Não vão fazer o que eu sofrer também, entendeu? Mas isso é uma coisa aí complicada. entramos no loop da sofrência, né? Sofrência, É. sofrência. Sofre por fazer, sofre por depois, sofre pelo meio. Um loop interminável. E se a gente Claro. analisar a maioria do que a gente paga, que a gente sofre, é em cima do que a gente escolhe, né? Nossas decisões que vai gerar esse sofrimento para nós. Entendeu? Exatamente. Entendeu? E eu enxergo o Jéder hoje, não consigo ver essa sofrência nele. Eu vejo um cara que muitas vezes eu quero me espelhar nele. No modo evangelista. É a velha história né? da grama do vizinho, né? Eu vejo do ele e quero me vizinho você não espelhar vai nele. ver. Do jeito que ele prega, do jeito que ele fala, né? Eu quero me Exato. espelhar nele. Eu tava lá no encontro com Deus, num certo momento, não vou falar. Mas eu olho muito a Tu situação. já era cristão? Hã? Tu já era Sim, cristão quando já... faz muitos Aí, anos. aquilo que a gente tava conversando naquela hora, sobre o fato do Jader tu conhecer como o Jader era Conheci. e o que ele é hoje. Conheço. Entendeu? Então as pessoas acabam se espelhando nisso. Olha, pô, o Jader, cara, se o Jader tá lá, alguma coisa diferente tem. Entendeu? Tem algo diferente. Eu sou quase Jesus na Galileia. A diferença é que tem uns pecadinhos no meio. Então isso acaba fortalecendo outras pessoas de ver ele que ele, no caso, hoje ele é um exemplo, entendeu? Pô, cara, exato. o cara era assim, hoje o cara, entendeu? O cara mudou, o cara tá diferente. Então, é como a gente quando aceita Jesus, a gente tem que ser o sal da terra, né? A gente tem que Fazer a diferença. fazer a diferença, Ser né? diferente. Na verdade, uma coisa que nesse contexto às vezes é muito complicado, eu vejo que são 2 pontos. O ego, que eu mudei, eu faço. E a outra questão é que as pessoas, que a gente falou, as pessoas querem se espelhar na gente, porque é o que as pessoas veem. Mas um contexto que a gente precisa entender é que, que nem o Jader falou, agora sofro com a minha filha, sofro em casa, isso, tem o trabalho, tem as dificuldades dele. Então uma coisa que a gente tem que entender que é muito importante é a gente conseguir mostrar Cristo através de nós, né? Conseguir chegar no nível que nem o Jader chegou. Agora eu mudei, me transformei, mas eu quero que as pessoas vejam a minha vida e enxerguem aquele que morreu por elas. Aquele que realmente pode fazer a diferença, né? Então, assim como Jesus fez a diferença na vida do Jéder, ele pode fazer a diferença na vida do Jed, do Marcão, na minha, e pode fazer a diferença na vida dos outros também. Então, a gente consegue ser um espelho, com certeza o Jéder consegue ser um exemplo, mas ele
tem que conseguir deixar Cristo agir e não deixar que o ego suba. Eu faço, eu sou o dono do milagre. Que nem Eu sou o cara, eu quero o holofote. que nem ontem. cai, né? Ontem, na verdade, o assunto começou. Nós saímos daqui da igreja caminhando, fomos até ali em casa. E aí nós começamos na polêmica da questão das pregações. Que muitas vezes as pregações têm sido muito mais coaching do que a verdade. E na verdade, a questão de tu conseguir pregar uma verdade é tu conseguir pregar aquilo que é Cristo. Porque Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente conseguir pregar Cristo, mostrar Cristo através de nós, então aí a gente está pregando a verdade, está pregando Cristo. Glorificando Exatamente. Ele, né? Glorificando Ele sempre. Porque a gente, sem Ele não é nada, né? Sem o amor dele, nós não seria consumido, né? Exato. Então, sem Cristo, com certeza a gente não é. E a própria Bíblia nos alerta isso, né? Aquele que está forte, né? Que está de pé, cuide para não cair. E todo dia é um dia de provação, né, Jader? Todo dia é um dia de luta, não adianta, né? A gente ter que levantar de manhã, entregar nas mãos de Deus e estar sempre vigiando, né? Porque ser cristão não é fácil, né, cara? Se fosse fácil... Qualquer um seria. Não é fácil ser cristão. E às vezes as pessoas acabam querendo condenar a gente, sabe? Mas às vezes o cara acaba saindo fora da casinha, né? Mas tu não é cristão? A primeira coisa, né? Mas tu não é cristão? É claro, cara, mas não é fácil. A gente é cristão, mas é humano também, humano, né? Entendeu? Continua sendo. E é tudo, e aí entra tudo as nossas atitudes, as nossas decisões, né? Que vai fazer gerar sofrimento na nossa vida. Né? Tomar uma decisão errada, né? Que nem eu falei, ele tomou uma decisão errada, um adultério, sofrimento. Sim. Tu sabe? Eu chegar na minha esposa lá e dizer pra ela, te traí, tudo bem, pedir perdão pra Deus. Pode acontecer da minha esposa me trair, mas me perdoar ou dizer assim, pega tuas coisinhas agora e vaza. E levanta o caneco. É a consequência. Com Cristo, Sim. vou pedir perdão, se for de coração, né, verdadeiro, ele vai me perdoar, com certeza. Mas da minha esposa tomar a decisão de dizer assim, não, volta pra casa, fica em casa, aí já é outro patamar. Tu com Cristo é uma coisa. Vai gerar o sofrimento. O que vai ser o sofrimento? Posso perder minha família por causa do quê? De uma decisão errada. De uma escolha, né? Uma escolha ali, Uma né? escolha. Eu acho que resumimos, falamos muito breve, que o nosso tempo é curto, é uma meia horinha só. Eu acho que é isso. Conseguimos responder a pergunta: se Jesus nos ama, por que sofremos às vezes, ou sempre, ou todo instante? Vários fatores, né? Eu acho que pode ser a nossa escolha, pode ser um propósito, pode ser... Mas uma coisa é certa, se a gente tiver Jesus, com certeza, apesar do sofrimento, Deus vai nos dar vitória. Então é nisso que a gente tem que se firmar, é nisso que a gente tem que se basear. Que nessa semana eu estava bem perdido na vida, tinha várias coisas do meu serviço ali, o note que eu pego para arrumar, coisa assim, tinha dado errado, eu estava triste. Aí eu vejo que isso é uma parte que foi um sofrimento ali pra mim, foi porque eu quero pegar os troços e arrumar e dar certo. Mas às vezes não dá. E aí chegou ontem e começou a dar tudo certo. Começou os notes funcionar, começou a até vender outras coisas. E eu vejo que assim é a nossa vida com Cristo. Se a gente conseguir confiar, conseguir entregar, vai ter uns momentos difíceis, vai ter as dificuldades, vai ter o sofrimento, que nem a pergunta ali, mas a gente vai conseguir também superar isso, vai conseguir ter a vitória. E é esse o objetivo, né? A gente conseguir ter a vitória para chegar no céu, que é a única coisa que nos importa. Né? É a fé e descansar no Senhor, né? Exato. Não adianta a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus e deposita a fé em Deus e já era. Deixa acontecer. É isso aí. Márcio, Oi. sabe fechar a live? Não, deixa eu perguntar como é que fecha. Eu mudo os microfones, vem aqui e desliga. Não, muta os microfones e clica na entrada ali, em cima da câmera. Ah, tá. Cenas, tá. Isso aí. Sabe fazer ao E vivo. uma boa noite, muito obrigado. Nosso cameraman lá tá meio perdido, mas daqui a pouco fecha. Até aí. O assunto é longo.